Não, senão pregar a Cristo e a este crucificado, honrá-lo, glorificá-lo e depois de cessar este momento da pregação, amá-lo mais e querer servi-lo mais. É esse o grande objetivo com a palavra de Deus, amar mais o nosso Salvador. Claro, a pergunta para iniciar este momento é: estás a amar mais o teu Salvador? Estás a servir mais o Senhor Jesus Cristo? Vamos então a esta pregação com essa intenção. Mateus 3, a partir do versículo 13 até o versículo 17, vamos voltar até ao Rio Jordão, onde João Batista está a batizar e ele é surpreendido com a visita do Senhor Jesus. E vimos na semana passada a relutância de João em batizar o Mestre, mas eis que ele admite e vimos a razão. E hoje vamos continuar a ver mais duas razões ou dois propósitos para este batismo das águas, o batismo de João. Diz assim então o texto, Mateus 3, a partir do versículo 13 até o 17. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o disse à dia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos pedir ao Senhor a sua ajuda para entender esta extraordinária passagem. Senhor, aqui estamos nós, desejosos de ouvir a tua voz. Senhor, te rogamos em nome do Senhor Jesus, fala ao teu povo aqui presente e toca todos os corações, para que todos vejamos mais uma vez a glória do Senhor Jesus. E para que aqueles que ainda não estão em Cristo, não estão unidos ao teu Filho, que ainda não são salvos, que esta seja a manhã de salvação. E para que a tua igreja reavive o amor, o serviço, a glória de vidas ao teu Cristo, ao Senhor Jesus. Assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. À medida que nós vamos viajando nestas passagens de Mateus, vamos vendo doutrinas que são muito importantes na questão da salvação. Há umas semanas atrás, quando estávamos ainda a falar sobre a mensagem de João, e de João perguntar aos fariseus quem os induziu a fugir da ira vindoura, nós vimos uma doutrina muito importante acerca da salvação, que é a convicção do Espírito Santo. Ou seja, que todo aquele que deve ser salvo, esse deve ser convicto pelo Espírito do seu pecado, da justiça e do juízo. Todos. Aquele que não sofre esta ação do Espírito, essa pessoa tem só a informação sobre como ser salvo ou quem é a pessoa do Senhor Jesus, mas não é verdadeiramente salvo porque ainda não foi convicto internamente no seu coração daquilo que é e daquilo que precisa crer acerca do Senhor Jesus. E isto é extremamente importante, é um fundamento para a salvação. Por isso nós questionamos a todos na audiência se têm a certeza de que foram convictos pelo Espírito Santo de que Jesus é o Filho de Deus e que nós somos pecadores e precisamos do Filho de Deus para a nossa salvação. Em segundo lugar, nós também vimos um outro fundamento muito importante, que é o arrependimento. Não só em si a palavra, o significado da palavra, que é esta mudança de mente que eu e tu precisamos, mas também a transformação completa das nossas vidas, tanto da nossa mente, da nossa vontade, dos nossos afetos, apontados agora ao Senhor Jesus Cristo. Isto é o arrependimento. Eu e tu vivíamos para o pecado, vivíamos para o mundo, escravos do diabo, mas agora a nossa vida deu um rumo tal que agora apontamos para Cristo, vivemos para o Senhor, para a sua glória. E isto é em si o arrependimento, e este arrependimento tem frutos, tem obras, e estas obras ou estes frutos precisam ser visíveis nas nossas vidas.
Mas hoje olhamos também para um elemento muito importante que fomos surpreendidos na semana passada, nós vemos na pessoa de João Batista. E este elemento também, nós vimos há uns anos atrás, quando pregávamos a segunda carta aos Coríntios aqui na igreja, que é ver a glória de Cristo. Um dos elementos importantes na salvação é que eu e tu antes éramos cegos. Não cegos para as coisas visíveis, mas cegos para ver a glória de Cristo. Essa era a nossa situação. Notem o que diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 4 até o versículo 6, diz assim o texto, podem observar na tela, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de quem? De Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, e observem esta linguagem, porque esta linguagem que o apóstolo Paulo vai usar é também a linguagem que Mateus está a usar no seu Evangelho para fazer-nos observar aquilo que está a acontecer agora com o Novo Testamento, com este novo início. Diz o texto, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Em outras palavras, quando eu e tu lemos Gênesis capítulo 1, nós vemos que no primeiro dia, a primeira ação de Deus foi dizer num universo que estava em trevas, foi dizer, haja luz. Também nós vemos que a primeira ação que Deus realizou no nosso coração, que estava totalmente em trevas, foi dizer, haja luz. E quando Deus disse, haja luz no nosso coração, a cegueira que eu e tu tínhamos foi removida e eu e tu passámos a ver algo que não víamos, não contemplávamos antes. A infinita e preciosa beleza de Cristo. A sua glória. Agora, muitas vezes, quando nós falamos da glória de Cristo, que o texto nos diz que é a imagem de Deus, que também nos diz a glória de Deus na face de Cristo, ou seja, na pessoa, no caráter de Cristo. Quando observamos esta linguagem glória, muitas vezes eu e tu não temos definições para isto. Muitas vezes no Fundamentos da Fé perguntamos aos alunos o que é isto da glória? E muitas vezes as definições são muito abstratas. É o brilho de Deus, o resplendor de Deus. Ou temos algumas imagens no Antigo Testamento, quando Deus aparecia nesta nuvem e ninguém podia ficar perto e a sua glória brilhava de tal forma que os homens podiam ser mortos por causa dessa glória. Mas muitas vezes não temos uma definição clara. A definição clara para a glória de Deus é a manifestação dos seus atributos. A glória de Deus é a manifestação dos seus atributos. Podíamos ficar aqui a falar dos muitos atributos de Deus. Bem, esses atributos que estão em Deus estão também no Filho de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando eu e tu ouvimos o Evangelho pela primeira vez, lembras-te desse dia? Quando ouviste o Evangelho, não sei, talvez primeira, ou segunda, ou terceira, não sei, mas quando realmente ouviste pela primeira vez, eu e tu, estávamos cegos, foi-nos removido essa cegueira e passámos a ver quem Jesus era. E isso transformou totalmente os nossos afetos, o propósito da nossa vida e passamos a viver e a amar e a servir a esse Cristo. Foi assim contigo? Foi isso que aconteceu? É isso que está presente na tua vida hoje? Porque isso é inalterável. Quando começou, nunca mais terminou. Há certamente dias não tão bons no serviço a Cristo. Há dias em que uma nuvem surge à frente, mas eu e tu continuaremos, permaneceremos a ver a glória de Cristo. Agora, isso aconteceu com João Batista. É incrível. O último, vamos chamar assim, santo do Antigo Testamento, o último profeta do Antigo Testamento. Ele é piedoso, ele ama o Senhor, ele está a cumprir a vontade de Deus, mas há algo que ele ainda não tinha visto. Ele não viu a glória de Cristo. E este momento do batismo foi o momento em que ele finalmente vê a glória de Cristo.
Notem o texto de João, capítulo 1, versículos 29 até o 34, diz assim o texto: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante porque isto acontece 40 dias depois do batismo do Senhor Jesus. Na semana passada falámos um pouco desta cronologia. Se o Senhor Jesus foi batizado, logo em seguida foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, ficou ali 40 dias e 40 noites, ele volta outra vez para o Jordão para se encontrar com João Batista. E quando João o vê, então diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E notem, o testemunho continua. Versículo 30. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia. E notem o que é que ele diz, o detalhe importante acerca da natureza deste homem. Porque já existia antes. Bem, João, humanamente falando, era 6 meses mais velho do que Jesus. Era um primo mais velho. Mas João não está a apontar à humanidade do Senhor Jesus, está a apontar à sua natureza eterna, divina. Ele já existia. E diz o texto, versículo 31, eu mesmo não o conhecia. Mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E notem a conclusão de João. Pois eu, de facto, vi e tenho testificado que ele é quem? O Filho de Deus. Todos estes títulos, todas estas expressões estão a mostrar-nos que João viu a glória de Deus. A glória de Deus. Esta é a glória que eu e tu certamente vemos, ouvimos, continuamos a ver quando o Espírito Santo nos deu a convicção do pecado, da justiça e do juízo. Quando chegamos ao arrependimento e à fé, o Senhor removeu a cegueira. E esta é a nossa conclusão, é a mesma conclusão de João. Nós vimos a glória de Cristo. Na semana passada, quando chegámos a Mateus capítulo 3, nós chegámos à conclusão que esta é a inauguração do ministério do Senhor Jesus, ou nos termos de Mateus, no seu evangelho, no seu contexto, é a inauguração do rei, ou a apresentação do rei, Messias, aquele que é enviado por Deus. E tudo o que está a acontecer neste evento do batismo é em si os elementos necessários que Jesus, e é até difícil usar esta terminologia em relação à pessoa, à segunda pessoa da Trindade, mas porque está revestido de carne, é necessário falar assim, as coisas que ele precisa para dar início ao seu ministério. E quando olhamos para este texto, chegamos então, e porque nos surpreende o facto de ele ser batizado por João, chegamos então a esta proposta, 3 grandes propósitos e suas implicações no batismo de Jesus Cristo. Nós observamos o primeiro propósito neste batismo e as suas implicações. O primeiro propósito é que Jesus foi batizado para que se cumpra toda a justiça. Nós chegamos à definição deste cumprir toda a justiça que só aparece em Mateus, em que Mateus está a colocar sobre a mesa tudo aquilo que Deus demandava, em primeiro lugar, de Jesus como um israelita, como outro qualquer israelita, em segundo lugar, como o Messias de Deus, o escolhido, o ungido de Deus, e também do próprio João Batista como precursor deste Messias e como israelita. Nós vimos que o Senhor Jesus foi circuncidado ao 8º dia. 40 dias depois veio até o templo com os seus pais para ser apresentado e para que a sua mãe fizesse um sacrifício pela sua impureza. Também vemos que o Senhor Jesus ia regularmente ao templo, ano após ano, com os seus pais. Quando tinha 12 anos, vemos ele ali no templo, mais uma vez, para fazer a festa ao Senhor. E vemos que ele vive dentro da lei, dentro daquilo que foi estabelecido por Deus para qualquer israelita, mas também ele agora está a dar os primeiros passos como o Messias que Deus prometeu. E fazer todas essas coisas é fazer a vontade de Deus e, em outras palavras, cumprir toda a justiça. Mas também nós vimos as implicações. Por causa do batismo, o batismo em si significa a identidade ou a identificação. Ele está a identificar-se, em primeiro lugar, com Israel,
que precisa de se arrepender, mas também com os gentios que precisam de se arrepender. E nós vimos também com a mensagem do próprio João, a mensagem de arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Tudo isto é o Senhor Jesus a identificar-se, e esta identificação é cumprir toda a justiça. Em segundo lugar, o segundo propósito também que vamos ver nesta manhã, e aqui a coisa vai ser um pouco mais técnica. Então eu espero que tenhas bebido um bom café, tá bem? Porque é técnico, mas é fundamental para a nossa fé. Muito importante. Muitas vezes, como cristãos, ficamos na superfície daquilo que é o Senhor Jesus Cristo e a sua obra. E precisamos, e este é um chamado, neste momento, a este ponto, a ir mais profundo para entender a sua pessoa e a sua obra em nosso favor. E também aquilo que Mateus quer que observemos no seu relato acerca deste batismo. Muitas vezes, na profundidade, como nós lemos em Colossenses, está aquilo que precisamos para permanecer firmes no Senhor. Bem, o segundo propósito é: o Senhor foi batizado para ser ungido pelo Espírito Santo. Ele foi batizado para ser ungido pelo Espírito Santo. Na semana passada nós concluímos que o Senhor Jesus não foi ao batismo de João, o batismo de arrependimento, para se arrepender. Ele não tinha nada para se arrepender. O Senhor Jesus é sem pecado, sempre foi sem pecado, porque se tivesse pecado, ele não podia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem defeito, sem mancha, sem mácula. Mas ele é esse Cordeiro sem mácula, sem mancha. Então ele vai não para se arrepender de alguma coisa, mas ele vai para identificar-se com as coisas que já vimos, para cumprir toda a justiça. E para que, nesse momento, os céus se rasguem e o Espírito de Deus deixa sobre ele e a voz dos céus diga: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É para acontecer isto. E isso é extraordinário. Imagina-te por um momento que estás ali no Jordão, que acabaste de entrar nas águas, estás arrependido, arrependida dos teus pecados, confessaste os teus pecados ali a João e tu esperas o reino. E estás ali e de repente aparece esta figura e vemos uma certa discussão entre João e esta pessoa e de repente João diz com a cabeça: ok, vamos lá. E eles vão até às águas e ele é batizado, ele sai das águas imediatamente. Lucas nos diz que ele estava a orar quando de repente os céus se abriram. Marcos diz literalmente: rasgaram-se os céus. Este é um evento incrível. Nós nem podemos entender o que é que isso significa, mas o que aconteceu naquele dia foi de que aqueles que estavam presentes viram o paraíso, viram os céus abrirem-se e olharam para o terceiro céu, onde Deus habita, onde estão os seus anjos, algo que nós não podemos observar com os nossos olhos naturais. Foi isso que aconteceu e aquilo que eles observaram sair desse lugar foi o próprio Espírito de Deus. Agora, para os judeus, esse evento tem grande significado, porque ele remete a outro evento no passado, que no mínimo, quem está ali a observar pensa que esta pessoa a quem João acabou de batizar é provavelmente um profeta que ressuscitou, no mínimo. Notem Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Nós temos o mesmo fenómeno a acontecer aqui. Diz assim o texto, podem também ver na tela pelo nosso tempo, também nós vamos ver várias passagens. Diz assim o texto: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados. Então este é o contexto. Ezequiel faz parte dos primeiros grupos que foram levados cativos para a Babilónia. Ele não está na corte onde está Daniel e os seus amigos. Ele está fora. Ele está com o povo de Israel, com os pobres de Israel, perto do rio Quebar. E ali Deus vai usá-lo para que ele possa profetizar a essas pessoas. E notem o que acontece neste evento. Junto ao rio Quebar se abriram o quê? Os céus. E eu tive visões de Deus. No mínimo, quem está no Rio Jordão, ao lado de João Batista, e acaba de ver esta pessoa
que é o Senhor Jesus ser batizada, ela vê o mesmo fenómeno que Ezequiel, séculos antes, viu. Isto é incrível. Mas não termina aí. Todo o capítulo 1 é uma visão acerca de quem Deus é e de como é que Ele se manifesta. E quando essa manifestação cessa, notem o capítulo 2, versículo 1. Esta voz me disse. Há uma voz. Em Mateus 3 há uma voz? Sim, há uma voz que fala. Quando os céus se abriram. E disse esta voz: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito. Em Mateus 3 há um Espírito? Sim, que desce. Quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Então quem está a viver Mateus capítulo 3 pensa que este homem provavelmente é Ezequiel que ressuscitou. Lembram-se quando o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos: o que é que as pessoas dizem acerca do Filho do Homem? Acerca de mim? Que és Jeremias, que és Elias, ou um dos profetas. Provavelmente uma das testemunhas oculares daquele dia de Mateus 3, viu este rasgar dos céus, ouviu esta voz, o Espírito a descer em forma de pomba sobre esta pessoa e concluiu: Ezequiel ressuscitou. É um dos profetas. Está aqui. Mas sabem, eu acredito que esse dia em que os céus se abriram foi a resposta a uma oração do profeta Isaías. Séculos antes de Ezequiel ser levado cativo como parte do reino do sul para a Babilónia, Isaías, quando Israel estava a ser levada cativa para a Síria, ele fez uma oração, uma frase simples. Isaías capítulo 64, versículo 1, notem, diz o texto: se fendesses os céus, e quê? E descesses. O que está a acontecer em Mateus capítulo 3, com a abertura dos céus, é ambos eventos. Nós temos uns céus que abrem, um Espírito que desce, uma voz que fala, mas nós temos Deus que desceu. Então é um evento significativo. Aliás, o Senhor Jesus deixa claro quão grande foi este evento. Quando ele tem esta conversa com Natanael, que ainda não se conheciam, o Senhor Jesus faz esta comparação. Notem, em João capítulo 1, versículos 49 a 51, diz o texto: exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Uau! Este foi o primeiro encontro de Natanael com Jesus e ele já chegou a esta conclusão. Ele viu a glória de Jesus. E diz o texto, versículo 50, ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o quê? O céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho. Que grande privilégio teve aquela audiência de ver por momentos o terceiro céu, o Espírito de Deus descer desse lugar e o Pai a falar desde o seu trono que este é o seu Filho amado. Foi este o evento. Aliás, o texto de Mateus, no versículo 16, começa por dizer isto: e eis. Muitas vezes na língua portuguesa nós perdemos a força daquilo que está a ser dito, mas literalmente aquilo que Mateus está a dizer, se ele tivesse que falar, ele dizia: prestem atenção, acordem, atenção, os céus se abriram. Ele sabia que este era um evento incrível e um momento histórico para a nação de Israel. Bem, o que é que acontece quando os céus se abrem? O que nós vemos a seguir é a descida do Espírito de Deus. A descida do Espírito de Deus. Claro, eu estava a ler e a comentar esta passagem lá em casa, e a minha filha mais velha, que gosta de fazer perguntas até findar o sol, ela queria saber porquê uma pomba, porquê uma pomba, porquê uma pomba, né? E ela obrigou-me a investigar sobre isto da pomba, que eu não achava assim tão importante.
Mas é interessante porque traz à luz algo que nós observamos na forma como o Mateus está a elaborar a sua narrativa, como ele está a trazer esta verdade acerca de quem é Jesus e porque é que ele é tão importante para nós. Bem, alguns teólogos dizem que desceu em forma de pomba porque a pomba esteve associada ao dilúvio. Lembram-se quando Noé, dentro da arca, lança esta pomba e espera que ela não volte, mas ela volta. E lança outra vez e ela volta, e lança outra vez e ela volta, e finalmente a pomba não voltou mais. Então eles concluem que o não regresso desta pomba foi porque se entendeu que as águas tinham baixado. Logo, o juízo de Deus tinha cessado. Terminou. E agora a terra estava preparada para receber novamente esta nova humanidade em Noé. Alguns pensam que este é o entendimento, porque a descer em forma de pomba. Bem, para outros, para essa audiência que está a viver esse momento, uma pomba era um símbolo de sacrifício. As pessoas ricas sacrificavam bois. As pessoas de classe média sacrificavam cordeiros. Mas os pobres, que eram a maioria de Israel, sacrificavam pombas. E a pomba então era um símbolo de sacrifício. Quando então o Espírito desce nessa forma corpórea de pomba, provavelmente está a apontar para aquele que é o sacrifício pelos nossos pecados. Mas não somente isso, alguns acreditam que a pomba, por causa da forma como o Senhor Jesus usa a pomba, várias vezes o Senhor Jesus fez este provérbio: sede astutos como as serpentes e simples como as pombas, que a pomba é em si, ou simboliza simplicidade, ou gentileza, pureza, brandura. E que a descida desta forma veio para mostrar como seria o caráter do Senhor Jesus, de como é que ele iria ministrar, de como é que ele seria nesta sua primeira vinda. Porque a segunda vinda é com fogo, mas esta primeira vinda é para mostrar gentileza, brandura, convidar os pecadores a arrependerem-se. Bem, eu acredito que tudo isso é muito bonito. Pode ser, pode não ser, não sabemos, a Bíblia não nos é clara. Mas eu acredito que há algo maior com o surgimento desta pomba, desta forma corpórea de pomba associada ao Espírito Santo. E tem a ver com aquilo que já temos visto até aqui. Mateus usa muito linguagem de Gênesis, a imagem de Gênesis, a ideia de que nós estamos num novo começo, numa nova criação. Vocês lembram-se em Gênesis capítulo 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, e a terra era sem forma e estava vazia. E logo a seguir diz, o Espírito pairava sobre as águas. Essa expressão, pairar, é usada no Antigo Testamento para descrever uma águia que estende as suas asas e que protege os seus filhotes, as suas pequenas crias, para preservar a vida delas. E o que o Espírito Santo estava a fazer era preservar a criação de Deus, a preservar aquilo que Deus estava a fazer. Bem, eu acredito que é exatamente isso que está a acontecer em Mateus capítulo 3. O Espírito desce para preservar a nova criação de Deus, que tem o seu início e a sua origem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem está em Cristo é nova. Percebes porque que eu e tu temos o Espírito? Ele preserva a nova criação de Deus. Mas não somente isto. O texto também nos diz que o Espírito veio sobre o Senhor Jesus. E claro, isto leva-nos a várias perguntas teológicas, e aqui ainda vamos ficar mais técnicos nisto, está bem? E é importante este momento, não é? Porque nós nos perguntamos, Mário, nós temos aprendido que o Senhor Jesus, está bem? Eu vou ilustrar com as minhas mãos. Ele é, com a minha mão esquerda, está bem? Ele é verdadeiramente ou plenamente Deus. Ou seja, na pessoa do Senhor Jesus reside toda a divindade. Deus está ali.
toda a natureza divina. Mas também temos aprendido que Jesus é verdadeiramente homem, que nele também reside toda a humanidade. Ele é tão humano como eu e tu somos humanos, mas sem pecado, sem natureza pecaminosa, sem tendência para o pecado. O Senhor Jesus, então, é uma pessoa com duas naturezas. Sendo que ele tem uma natureza divina, e que esta natureza divina é, em essência e natureza, igual ou coigual ao Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. Porquê receber o Espírito, se ele já tem natureza divina? Porquê ter o Espírito? Porquê que era importante este evento? Bem, este evento é importante, e vamos entender, em primeiro lugar, para se cumprir as Escrituras. Para se cumprir as Escrituras. Se não entendeste nada da minha explicação, já voltamos, está bem? Não te preocupes. Mas, em primeiro lugar, para se cumprir as Escrituras. Em Isaías 11, versículos 1 e 2, diz-nos o seguinte acerca do descendente de Jessé. Quem era Jessé, lembras-te? Pai de Davi. Diz assim o texto: do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do... Então, sobre este rebento, ou sobre este renovo da casa de Jessé, da família de Jessé, irá repousar a plenitude do Espírito. Também todos estes adjetivos que vão ligados ao Espírito estão para mostrar-nos que ele irá receber a plenitude do Espírito. Agora, Isaías 11, 1 e 2, a imagem que tem que estar na tua mente é do descendente de Jessé, do rei, do futuro filho de Davi. Saltamos mais à frente em Isaías 42, versículo 1, nós temos o primeiro cântico do servo de Javé. Há 4 cânticos, alguns teólogos dizem 5, porque acrescentam Isaías 61, 1, que o próprio Senhor Jesus citou na sinagoga de Nazaré, dizendo: hoje se cumpriu esta escritura. Assim, pode ser, não sabemos, mas aqui temos o primeiro cântico deste servo, que em Isaías é o servo que vem para sofrer. No versículo 1 diz o texto: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Uau! Lembram-se desta frase? Ela aparece em... Uau! Já vamos lá, já vamos perceber porquê. Mas diz o texto: pus sobre ele o meu Espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então aqui nós vemos, em primeiro lugar, o rei precisava disto. Agora, em segundo lugar, nós vemos aquele que vem para ser o servo de Javé, e ele precisa do Espírito para completar esta missão de servo. Por último, Isaías 61, versículo 1, o texto que o Senhor Jesus leu na sinagoga de Nazaré e que disse: hoje cumpriu-se esta escritura. Diz assim o versículo 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Notem o propósito pelo qual ele vai receber o Espírito de Deus. Então, em primeiro lugar, a primeira conclusão, antes de irmos mais à frente, é para se cumprir esta Escritura. Mateus 3 é o momento em que todos estes versículos se cumprem na vida de Jesus. Em segundo lugar, para cumprir o seu papel de Messias. Para cumprir o seu papel de Messias. A palavra Messias é a palavra também Cristo, é a palavra escolhido ou ungido de Deus, que no Antigo Testamento podiam ser várias figuras, profetas, sacerdotes, reis, às vezes até mesmo homens que eram habilitados por Deus, por exemplo, para a construção do tabernáculo ou a construção do templo. Eles eram ungidos ou capacitados para cumprir a sua missão, o seu ofício. E é isto que está a acontecer com Jesus. Mas claro, quando nós dizemos isto, entramos
aparente problema teológico. Mas Mário, Jesus tem o quê? Natureza, a minha mão esquerda era o quê? Lembram-se? Natureza divina. Ele é Deus. Aliás, deixem-me dizer como um parênteses, Jesus nunca cessou, porque não pode cessar de ser Deus. Em nenhum momento. Seja qual foi o momento, na cruz, no jardim, na tentação, seja qual for o momento que tu lês nas Escrituras, Ele nunca cessou de ser Deus. Ele nunca cessou de suster o universo. Nunca pode deixar de ser Deus. Ele é imutável. Então, a sua natureza divina nunca desapareceu da sua pessoa. Sempre esteve lá. E ensina-nos as Escrituras que ela esteve sempre unida à natureza humana do Senhor Jesus. Atenção, não esteve misturada e fez dele um super-homem. Não. Esteve o quê? Unida, mas ao mesmo tempo separada. Não se misturavam. Natureza divina, natureza humana. Mas o que nos ensina as Escrituras é que desde o ventre de Maria, o Senhor Jesus não usou a natureza divina para auxiliar, para ajudar, para apoiar, para proteger a natureza humana em nenhum momento. Por isso é que tu lês nos Evangelhos que ele aprendeu ou crescia em sabedoria. Como assim? A natureza divina precisa de aprender alguma coisa? Não. Infinitamente sábia. Não há nada a acrescentar a Deus. Deus não aprende nada. Sabe todas as coisas infinitamente, perfeitamente, completamente. Todas as palavras que querias usar. No entanto, a sua infinita sabedoria não foi usada para ensinar a natureza humana. Na natureza humana, o Senhor Jesus dependeu sempre do Espírito de Deus. Quem criou Jesus no ventre de Maria? Criou a natureza humana no ventre de Maria? O Espírito. Ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. E desde esse momento, o Espírito foi a pessoa que esteve a auxiliar, a ajudar, a apoiar o Senhor Jesus. O que é que queremos dizer com isto? Muitas vezes nós, na defesa de que o Senhor Jesus é Deus, nós dizemos: estás a ver, Ele curou cegos, Ele acalmou as águas, Ele acalmou tempestades, Ele fez paralíticos andar, Ele fez todas estas coisas porque Ele tem natureza. Não foi por isso. Embora Ele pudesse fazer, claramente. Mas não foi pela sua natureza divina que Deus fez todas essas coisas. Mas foi pelo poder do Espírito, que estava sobre a sua natureza humana. Foi sempre assim. Do início ao... Porquê? Porquê? Bem, em primeiro lugar, porque Ele é o novo Adão. Ou melhor dito, o último Adão. E Ele mostrou-nos como é que o último Adão deve viver para a glória de Deus, na nova criação de Deus. E foi assim, sempre foi assim, do início ao fim da sua vida. Entendes isto? É técnico, mas é importante para entendermos assim, aquilo que realmente está a acontecer com Jesus. Então, a tua pergunta é: mas Mário, então como é que eu explico que Jesus é Deus? Toda a minha vida venho dizendo, estás a ver tudo o que Ele fez, só pode ser Deus. Bem, estiveste errado em primeiro lugar, podes-te arrepender. Mas em segundo lugar, porque o Senhor Jesus disse que era Deus. Ele disse: eu sou. Ele disse: se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Mas Mário, é o testemunho dele. Como é que nós... As obras que ele fez, os milagres, Deus estava com ele. Foi a autenticidade, ou que autenticou
a sua mensagem. Quando ele falou e depois fez as suas obras deram autenticidade à sua mensagem. Como é que nós sabemos que um profeta é um profeta de Deus? Ele diz muitas coisas. Se Deus não fizer, não é profeta de Deus. Mas se Deus fizer, é um verdadeiro profeta de Deus. E se Jesus diz que é Deus e Deus é com ele e Deus o usa pelo poder do Espírito, então ele é certamente Deus. Esta é a evidência das Escrituras acerca da sua divindade. No entanto, ele é ungido pelo Espírito para completar a sua missão de Messias. Notem vários textos sobre isto. João 3, versículo 34. João 3, 34. Diz assim o texto: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Pergunta: João Batista era cheio do Espírito? Sim ou não? Sim, sem dúvidas. Mas limitado. Porque era um homem como eu e como tu, com pecado. E porque tinha pecado, provavelmente como eu e tu, algumas vezes entristeceu o Espírito. Algumas vezes apagou o Espírito. Mas no caso do Senhor Jesus, não há pecado. Então o Espírito usou sem limitações, sem medida, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sua natureza humana. Quem fortaleceu a humanidade do Senhor Jesus quando ele estava cansado? Quem lhe deu as forças? Quem é que renovou constantemente para servir a Deus? Foi o Espírito Santo de Deus. Mateus 12, versículo 28. Notem, o Senhor Jesus, nesta confrontação, mais uma, com os fariseus, diz o texto: se porém eu expulso os demónios pela natureza divina, mas pelo quê? Pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Lucas 4, 14 até os versículos 18, diz assim o texto: então Jesus, no poder da sua natureza divina, não, no poder de quem? Do Espírito. Regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Ia para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar que estava escrito. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Porquê que o Senhor evangelizava os pobres? Ou como? Pelo que poder? Do Espírito Santo. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Tudo isto foi feito pelo poder do Espírito Santo. Aliás, Pedro confirma isto. Em Atos capítulo 10, versículos 37 e 38, diz o texto: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então isto é a realidade do Senhor Jesus. Ele irá fazer o seu papel de Messias pelo poder do Espírito Santo. Em terceiro lugar, a terceira razão pela qual ele é batizado, ungido pelo Espírito, é para ser o profeta, sumo sacerdote e o rei profetizado. Está bem? Nós, há mais ou menos uns meses atrás, talvez, vimos um pouco acerca disto, está bem? Do profeta, do sumo sacerdote e também do rei. Não quero investir muito tempo nisto, também podem voltar atrás no YouTube, ver estas pregações, só alguns versículos para relembrar que este momento da unção do Espírito é um momento em que o seu ministério de profeta, de sumo sacerdote e de rei se dá início. Também diz assim, Deuteronômio 18, 15, isto é Moisés a falar à última geração com quem ele estará para entrarem na terra prometida. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim.
a ele ouvirás. Pedro, séculos depois da morte, sepultamento, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus, ele tem o seu segundo sermão ali em Jerusalém, depois de curar a um coxo de nascença, e as pessoas ficarem admiradas disso ter acontecido. Então Pedro diz: porque é que vocês estão admirados? E começa a pregar. E sabem o que é que ele lembra a essa geração? Que este Jesus a quem ele está a pregar é o profeta que Moisés falou. Diz assim o texto, Atos 3, 22, 23, disse: na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá, isto é para a nossa geração também, acontecerá que toda a alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Ele também é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquele que entrava para fazer expiação dos pecados. Bem, ele é sumo sacerdote não segundo a ordem de Levi, porque ele não é da tribo de Levi, mas ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Diz assim o Salmo 110, versículo 4, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus, capítulo 7, versículos 13 a 17, o autor apanha essa verdade. Ele está a falar a uma geração de judeus que, por causa da perseguição, das dificuldades de carregar a cruz de Cristo, quer voltar para o judaísmo, quer voltar outra vez para a lei, para os sacrifícios. E ele lembra que o sacerdócio do Senhor Jesus é superior ao sacerdócio de Levi. Diz assim o texto: porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo à qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o autor de Hebreus mostra claramente, ele é o cumprimento. Por fim, ele é o rei ungido. Isaías 11, 1 e 2, novamente, do trono de Jessé. Desse rebento, desse renovo, repousará o meu espírito. O próprio Senhor Jesus confirmou isto. Diz Apocalipse 5:5, isto é um dos anciãos que está na presença do Cordeiro, diz a João: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a mesma expressão, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E depois o próprio Senhor Jesus, no final do Apocalipse, diz, no capítulo 22:16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então tudo isto para ser o profeta, sumo sacerdote e rei. Por último, para confirmar a João Batista que ele era o Messias e o Filho de Deus. Nós já lemos, não vamos ler outra vez, mas qual foi a conclusão de João quando viu o Espírito descer sobre ele? Eu tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Esse foi o momento em que os olhos de João se abriram e ele viu a glória de Jesus. Quem era verdadeiramente o seu primo? É ele, é o Messias, é o Filho de Deus. Esta é a glória que eu e tu precisamos de ver no Senhor Jesus. É todas estas coisas que acabamos de mencionar. Spurgeon, no seu comentário, ele diz o seguinte, nesta mesma passagem: nunca irás ao céu, a não ser que estejas preparado para adorar a Jesus como Deus. É isto que tu precisas de ver acerca dele. E quando nós dizemos ver, não é só a informação, é que tu prestas homenagem, adoração a esse Deus, que é o único Deus, Jesus Cristo. Para fecharmos, última razão, o último propósito deste batismo. Jesus foi batizado para ser confirmado pelo Pai. Rasgaram-se os céus, o Espírito desce
em forma de pomba, ou como pomba. E de repente, uma voz fala dos céus. E esta voz diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. São duas frases tiradas de dois textos distintos do Antigo Testamento para mostrar-nos o destino deste homem, deste Jesus. Bem, em primeiro lugar, a expressão filho amado está no Salmo 2, versículo 7. Diz o texto: proclamarei o decreto do Senhor, Ele me disse, tu és meu filho. Eu hoje te gerei. O Salmo 2 fala acerca de Jesus como rei, que todos devem beijai o filho, antes que se irrite, diz o texto. E o texto fala acerca de como ele irá dominar as nações com a sua vara, com o seu bordão. Então, no texto, Deus, ou esta voz que sai dos céus que se abrem, Deus está a dizer: este é o meu rei, ou este é o meu Messias, a quem todos devem dobrar os seus joelhos, a quem todos devem beijar, a quem todos devem honrar. É o que Deus está a dizer, só usando esta frase: este é o meu filho amado. Mas em segundo lugar, em quem me compraz, é retirado de Isaías 42, versículo 1, diz o texto: eis aqui o meu servo. O servo em Isaías é aquele que vem para sofrer no nosso lugar, levar sobre si a ira de Deus, o nosso castigo. É aquele que vem carregar as nossas iniquidades, aquele que vem buscar as ovelhas que se descarrilaram, que vem para justificar a muitos. Este é o servo que aparece, que canta pelo menos 4 vezes em toda a profecia de Isaías, falando acerca daquilo que ele irá fazer em favor do povo de Deus. Então, quando o próprio Pai dos céus abre o véu para que se veja o tabernáculo dos céus onde Deus habita e envia o seu Espírito sobre o seu Filho, e naquele lugar ele diz esta frase: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Deus está a dizer que este é aquele que um dia virá para reinar sobre este mundo inteiro, mas que hoje deve reinar na tua vida, deve dominar a tua vida, deve governar a tua vida, e deve ser assim. E se não é assim, a Bíblia é clara para ti e para mim. Hoje é o dia de te arrependeres, de viveres para ti, de tentares governar a tua própria vida, mas é o dia de virares-te para aquele que deve ser o governador, aquele que deve mandar, aquele que deve sentar-se no trono, Jesus Cristo. É o que Deus está a dizer. Deus está a dizer a toda esta audiência: é isto que deve acontecer na tua vida e na minha vida. Mas ao mesmo tempo, este também é aquele que veio morrer por ti, por mim, na cruz do Calvário. É o servo sofredor que veio sofrer a penalidade dos nossos pecados. Em quem deves crer, em quem deves confiar para a tua salvação. Nós cantamos: não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo. Não confies nas tuas obras, não confies na tua religião, não confies nas tuas crenças, nas tuas ideias, nas tuas filosofias. O único que pode salvar a tua alma é este Filho em quem Deus se agrada, a quem Deus ama. A Ele te deves aferrar para a salvação da tua alma. Agora, o mais extraordinário nesta passagem é que, de repente, depois de milénios, de tentarmos saber quem é Deus, nós temos pela primeira vez a revelação plena de quem Deus é. Não sei se reparaste isso. Na antiguidade, eu e tu tínhamos um Deus que se apresentava como o único Deus, não há outro. Por isso todos devem adorá-lo. Não há outros deuses que são feitos por homens. Deus é o único Deus verdadeiro. E nós tínhamos alguns vislumbres daquilo que Deus é, quando Deus, por exemplo, falava em plural: façamos, deixamos. Há algo em Deus que ainda não percebemos bem. Ou às vezes aparecia uma figura que se chamava o anjo de Javé, que as pessoas dobravam os seus joelhos, adoravam e que diziam: vimos Deus face a face.
Também este é um momento, ou melhor dito, olhamos para a antiguidade quando vemos alguns momentos em que Deus parece dar a entender que Ele é algo e nós não entendemos. Há um ancião de dias e há um filho do homem a quem este ancião de dias entrega todo o domínio sobre todas as coisas. Mas ainda não entendemos. De repente, Jesus chega para ser batizado e nós temos céus que se abrem e nós vemos quem Deus é. O Espírito desce, vem sobre o Filho de Deus e o Pai fala dos céus. Temos um Deus que vive, que subsiste, que existe em 3 pessoas eternas. Incrível. Sabem, isto é o quadro que Mateus quer criar na tua mente e na minha mente. Em Gênesis capítulo 1, nós temos, no princípio criou Deus. Nós sabemos, pela revelação que temos completa, de que esse Deus é o Pai. E nós sabemos, por João capítulo 1, que o Pai criou, quando o Pai disse, haja luz, haja isto. Quando Deus falou, nós sabemos, por João 1, que todas essas coisas foram feitas por intermédio do Filho, do Verbo. E que sem Ele, nada foi feito, melhor dito. Que o próprio Filho, o Verbo, foi aquele que executou a criação de todas as coisas. Colossenses capítulo 1. Todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas por meio dele e para Ele e por Ele. Mas também vemos em Gênesis capítulo 1 um Espírito que paira sobre as águas. Então aquilo que nós vemos na criação original, no início, nós vemos agora na nova criação. Nós temos um Pai que fala, outra vez. Nós temos um Espírito que paira. E paira sobre a nova criação que tem o seu início no Filho de Deus, que executa a nova criação. Extraordinária. É isto que está a acontecer em Mateus 3. Uma nova criação, outra vez, feita pelo nosso Deus. Este Espírito que paira, ele irá preservar o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Ele vai cuidar de que o Filho de Deus complete a sua obra. Por isso é que se eu e tu temos o Espírito de Deus nas nossas vidas, a salvação de Deus não pode falhar. O Senhor Jesus falhou. Ele falhou na cruz. Então aquilo que Ele fez por ti e por mim não falhará nunca. Se eu e tu temos o Espírito a pairar nas nossas vidas. Se eu e tu somos novas criaturas em Cristo Jesus. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela tua incrível revelação e te louvamos, Senhor, pela tua extraordinária salvação. Obrigado porque ungiste o teu Filho para ser o nosso Salvador, o nosso Messias, e com o teu Santo Espírito preservaste a sua vida para que ele fosse o último Adão, a nova humanidade que irá viver eternamente para ti. Obrigado, Senhor, porque providenciaste para nós um profeta a quem nós devemos ouvir, um sumo sacerdote para fazer expiação pelos nossos pecados e para ser também ele o Cordeiro. E, Senhor, também um rei para governar as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua salvação é completa. Não precisamos de acrescentar nada. Tu nos deste tudo na pessoa do Senhor Jesus. E Ele fez a obra pelo poder do teu Santo Espírito. Assim, Senhor, nós te louvamos neste momento
contemplando a glória do teu Filho. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.